Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando e hoje eu vim gravar para vocês uma tag diferente chamada Tag Amigo Secreto Literário 2020. Olá, sejam bem-vindos ao Redemoinhando. Tem gente que já acompanha o canal aqui faz tempo e quem faz isso sabe que o fim do ano não está perto enquanto não tem o amigo secreto dos booktubers. E é isso que a gente está fazendo agora. 2020 se aproxima do seu fim, nós já tiramos o amigo secreto, eu já sei quem eu tirei, e já estamos enviando os presentes. A revelação vai acontecer em novembro de 2020, mas a gente resolveu fazer essa tag como uma maneira de vocês conhecerem os canais que estão participando, que são tradicionais já nesse amigo secreto. Vocês vão ver que são canais que vocês já conhecem, quem já viu esses vídeos de amigo secreto. Mas a gente resolveu fazer nesse formato diferente de tag para poder indicar livros, ótimos livros para vocês e como uma maneira de vocês conhecerem esses outros canais, tá bom? Então, antes de tudo, só agradecer a Ângela sempre. A Ângela é mantém a nossa coesão social do grupo, ela sempre anima o amigo secreto. A Bárbara, o Felipe também ajudaram bastante a organizar esse ano, então agradecer a todos eles e a todos que estão participando. Aliás, eu vou deixar o canal de todo mundo aí no box de descrição para vocês visitarem. E vamos à tag. A primeira pergunta, quem propôs foi a Bárbara, do canal B de Barbárie, e é um livro protagonizado por uma mulher, é a cara da Bárbara. Tem muitos, né? Eu acabei escolhendo um que eu li esse ano, que nem é escrito por uma mulher, é escrito por um homem, chamado Colm Tóibin, e ele escreveu O Testamento de Maria. Mas eu achei tão bonita a visão que ele traz nesse livro. A Maria do título é Maria, mãe de Jesus, de Nazaré, lá na época antiga, Império Romano, e traz esse momento em que Maria já está idosa, contando a história do seu filho, Jesus, mas ela é a protagonista, ela é a narradora e ela é a protagonista. Eu gostei muito do tom amargo que tem nesse livro. Achei o livro bem diferente dos que eu costumo ler e gostei demais. Uma das melhores leituras deste ano. A segunda pergunta quem fez foi a Ana Lu, do canal Livros e Mais. E a pergunta dela é: um livro que fala muito. Muita gente interpretou esse fala muito como sendo um calhamaço. Eu não escolhi exatamente um calhamaço, mas eu escolhi um livro que fala muito. Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici, publicado pela editora Elefante. E a Silvia Federici é filósofa, mas o livro dela tem um viés muito, muito histórico. E fala sobre a transição do feudalismo para o capitalismo, algumas modificações que aconteceram, principalmente ligado à caça às bruxas ali no começo da Idade Moderna. E, gente, é um livro que fala muito, se é que vocês me entendem. É um livro que traz ideias muito novas, assim, para mim, pelo menos, trouxe ideias muito novas, muita informação. Até hoje eu não consigo falar desse livro de uma forma que eu gosto, assim, de uma forma completa, por isso que eu nem fiz vídeo para vocês ainda. Pretendo reler um dia, não por agora, mas é um livro que diz muita, muita, muita coisa. A terceira pergunta é da Amanda, do canal Lendo e Comentando, e ela pediu pra gente escolher um livro de não ficção que se tornou seu favorito. Grande parte dos meus livros favoritos é de não ficção, então foi difícil escolher. Eu acabei optando por um que eu li, acho que foi ano passado, 2019, É Isto um Homem, do Primo Levi, que é um livro de memórias, então ele tem uma pegada histórica também, fala sobre campo de concentração durante o período nazista, e é um livro muito forte, então eu escolhi esse como um dos meus favoritos de não ficção. O Will, do canal Transgressão Literária, propôs uma ficção histórica que se passe na América Latina, e essa categoria eu sei que tem muita gente com dificuldade, porque ela é um pouco específica, mas eu escolhi um aqui, eu tinha outros para poder indicar, inclusive alguns que eu li, mas eu quis indicar um pouco diferente do que o que eu acho que os meus amigos vão responder, e é um que eu não li ainda, tá? Chama-se A Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa. O Vargas Llosa é peruano, mas esse livro vai falar sobre a ditadura na República Dominicana. Ainda não li, mas ouvi muitos elogios para este livro. A quinta categoria foi proposta pela Ângela, maravilhosa, do canal Ao Sol no Quintal. Ela pediu um livro sobre psicologia. A Ângela é filósofa, professora
e psicóloga. E assim, eu não li muitos livros de psicologia, para falar a verdade. Alguns ligados à mitologia, mas o que eu gostei mais é o de um autor norte-americano que não é graduado em psicologia, mas tem doutorado em psicologia, Andrew Solomon, Um Crime da Solidão, Reflexões sobre o Suicídio. Esse livro é um compilado de vários artigos que ele escreveu sobre suicídio. Ele é mais conhecido por um livrão que ele escreveu, que eu ainda não li, chamado O Demônio do Meio-Dia, talvez vocês conheçam. E ele é consultor especial de saúde mental LGBT em Yale e professor de psicologia clínica no Columbia University Medical Center. Então esse daqui trata especificamente do tema do suicídio. A sexta categoria é a minha, Nath do Redemoinhando. Um livro com pano de fundo histórico ou filosófico. Tinha que ser, né? A minha categoria. Eu acho que em todas as leituras que eu faço, eu procuro trazer essa minha bagagem de formação mesmo, ligada à história, ligada à filosofia. E para essa categoria, eu escolhi uma distopia chamada Nós, do Zamyatin, porque eu acho que é um livro que tem as duas coisas. Tem um pano de fundo filosófico e um pano de fundo histórico. O pano de fundo filosófico tem a ver com as jogadas que o autor faz nesse livro para mostrar essa sociedade totalmente planificada, inspirada inclusive na União Soviética, e aí entra o pano de fundo histórico. E assim, eu não vou falar muito para a tag não ficar muito longa, mas eu tenho um vídeo inteiro explicando o que seria esse pano de fundo filosófico do Nós. E outra coisa do pano de fundo histórico é que o autor é russo e publicou esse livro em 1924. E o livro foi censurado. Ele inclusive escreve uma carta para o Stalin pedindo autorização para sair da União Soviética. Então é um livro bem completo nesse quesito de pano de fundo histórico e pano de fundo filosófico. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram da minha categoria. Eu adorei. A sétima categoria quem propôs foi o Felipe, do canal Felipe Lira. E ele quis que a gente escolhesse um livro que seja sobre música ou outras expressões artísticas. Para essa categoria eu escolhi o livro Tango, a Música de uma Cidade, do Mauro Mendes Braga, pela editora UFMG. Eu sou uma apaixonada por tango, danço. Infelizmente, em 2020 não tá dando para dançar nada. Eu danço com a minha estante lá no Instagram. Tem alguns vídeos meus treinando com a estante. Mas quando os bailes voltarem eu tô com abstinência de tango. E esse livro é sobre as orquestras, sobre a música. E eu gostei muito quando eu li, já faz alguns anos. Quem sabe eu releio um dia. O Fi é músico, então ele propôs essa categoria, eu achei muito divertida. A oitava categoria é da Jéssica, do canal Jéssica Matos, minha querida. Ela propôs um livro latino-americano que te marcou. Tem alguns que eu poderia ter escolhido, mas eu escolhi o Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. É um livro fácil de ler, que eu li mais de uma vez, muito marcante. Eu acho que o Gabo consegue ser sucinto e marcante nesse livro, assim. É um livro que me causou um impacto grande. Assim como 100 Anos de Solidão, só que o 100 Anos de Solidão é um livro de mais fôlego, né? Você tem muitos personagens, você tem muitas páginas. Esse aqui não, é um livro mais tranquilo e mesmo assim bastante impactante. A nona categoria foi proposta pelo Moisés, do canal Lidos e Curtidos, e ele quis que a gente indicasse um livro de terror, que eu não leio tanto assim, mas estou no processo de leitura de um que é um livro de terror, Drácula, do Bram Stoker. Estou gostando muito, gente. Bem ambientado, bem descrito, vale a pena a leitura. A 10ª categoria, também do canal Lidos e Curtidos, é do Fernando, e ele quis que a gente indicasse um livro clássico que seja inesquecível para você. Eu separei 2, mas serei rápida. Um deles de ficção, o Frankenstein, que também poderia se encaixar na categoria de terror, né? Frankenstein, da Mary Shelley. E o outro, que é um clássico em todos os sentidos da palavra, Apologia de Sócrates, do Platão. É um clássico por ser um livro muito tradicional e é um clássico por se tratar da cultura clássica grega. Depois a Lilica, do canal Comparando Livros, que eu também amo. Eu amo todo mundo, eu não posso ficar falando isso, né? Quis que a gente escolhesse um livro que tenha como tema o racismo. Eu escolhi 2 da mesma coleção, que agora tá com umas capinhas diferentes, mas que eu não consigo escolher entre esses 2. Eles são ambos igualmente incríveis, cada um com um tema diferente. O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, o que é Racismo Estrutural, do Silvio Almeida.
Agora as edições novas não tem esse o que é, então seria Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, e Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros que eu estou mencionando aqui, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que está aí no box de descrição. É só você clicar no link e navegar na Amazon normalmente, fazer as suas compras. E comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E eu tô avisando isso porque eu vou deixar no link as edições novas, tá bom? Em que as capas estão um pouquinho diferentes. O Humberto, do canal Primeira Prateleira, já velho conhecido de vocês aqui também, quis que a gente escolhesse, será que vocês conseguem adivinhar? É muito difícil a categoria do Humberto. Um livro nacional contemporâneo que tenha se tornado inesquecível. O Humberto se especializou em livros nacionais contemporâneos, inclusive ele tem um clube de leitura voltado para isso. Assim como a Jéssica, que pediu um livro latino-americano, também tem um clube de leitura especializado em latino-americanos. Então, essas categorias têm tudo a ver com os canais mesmo. Eu escolhi, como acho que o meu contemporâneo favorito atualmente, Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Sei que a Bárbara e a Jéssica leram esse livro não faz muito tempo e não se impressionaram tanto, mas eu simplesmente amei esse livro. Acho ele genial. E... ai, Conceição. Mas esse pra mim é o melhor dela que eu li até agora. Aí a pergunta 13 não é pra indicar um livro, mas eu acho que vocês vão gostar. Pergunta 13 é do Darwin, do canal Seleção Literária, e também vocês já conhecem ele, daqui do canal, de tanto eu falar. Eu fiz a leitura conjunta do Dicionário da Escravidão e Liberdade, junto com o Darwin. E, gente, o canal do Darwin é um canal incrível, e ele faz toda a tradução para Libras. É um sonho que eu gostaria de fazer aqui no canal também, Libras, legendas, é porque eu realmente não tenho tempo e dinheiro para investir nisso agora. Mas um dia eu quero. Por favor, visitem lá o canal do Darwin, todos esses que eu tô falando, mas o Darwin faz um serviço muito interessante, muito acessível. E ele pediu pra gente contar como a gente organiza a nossa estante, que é uma pergunta muito capciosa. Por quê? A minha estante não é uma estante, são muitas estantes. E cada uma tem uma organização diferente. E a organização, na minha cabeça, faz super sentido, mas pra explicar é muito longo. Então assim, eu vou falar numa forma resumida, numa forma reduzida. E eu tô a fim de gravar um bookshelf tour atualizado. Não sei quando, mas eu tô pensando nisso já faz alguns dias. Não sei se vocês gostam de assistir. Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Pra eu saber se vale a pena eu fazer ou não, porque são vídeos que dão trabalho. Eu faria dividido, claro. Porque só pra vocês terem noção, aqui na sala onde eu gravo, eu tenho 4 estantes. Mais esse móvel aqui, que é o móvel da TV, vocês estão vendo que tem livro também. No escritório, que é onde eu preparo as minhas aulas, onde eu edito os vídeos, eu tenho 3 estantes. E no meu quarto eu tenho uma pilha de livros, que são os livros de parceria. Então, vamos lá. Eu separo mais ou menos as estantes por tema. Eu tenho, por exemplo, a estante de filosofia, a estante de história. Essa aqui é a estante de literatura de ficção no geral. Mas eu precisaria da Bookshelf Tour para explicar direitinho para vocês toda essa separação. Dentro dos temas, depende. Então, na estante de filosofia, eu ainda separo por subtemas, depois por cronologia. Na de história também, subtemas e cronologia. Aqui na estante de ficção, eu tenho primeiro poesia lá em cima, depois a ficção, e aí é por continente, por país, eu vou separando mais ou menos assim, tá? Eu vou deixar desse jeito a explicação, mas espero poder em breve explicar mais detalhadamente como é que eu separo os meus livros. Na minha cabeça, eu juro que faz sentido essa organização. Ah, e essa pergunta o Darwin fez porque no canal dele, ele fez uma estante, gente. Ele fez com madeira, martelo, pregos e fez uma estante. Então, se vocês quiserem ver, tem lá no canal dele também. E eu achei muito legal essa pergunta, inclusive. A pergunta 14 é do Hilário, do canal Leitura de Cabeceira. E ele quis saber um livro que contenha bafões familiares. Eu vou trazer para vocês mais um latino-americano, uma latino-americana, que é a Laura Restrepo. Ela escreveu esse livro Delírio, que é sobre uma moça que sofre um colapso mental. E ela não responde mais a ninguém. Ela fica meio fora do ar.
E o marido dela fica tentando reconstruir o que aconteceu para ela chegar naquele ponto. Só que para isso começa a acontecer também os flashbacks, contar a história da família dela. E é óbvio que é um rolo atrás do outro. Então, bafões familiares é o que não falta nesse livro. Aliás, uma das melhores leituras de 2020 também. A categoria 15 da Camila, que eu tô com saudades. Camila, que mora em Belo Horizonte. O canal e o blog dela chamam-se Viadeando. Ela tem um projeto que é a volta ao mundo em livros, né? Então ela lê um livro de cada país, sorteando os países. Alguns ela tem que ler em inglês, porque nem todos têm traduções para o português. Mas ela pediu pra gente escolher um livro que retrate uma cultura diferente da sua. E tem muitos, né? Eu leio bastante sobre outras culturas. Resolvi trazer um que eu li há pouco tempo e que me fez sentir afastada, ao mesmo tempo que próxima, porque também algumas culturas que a gente considera muito diferentes da nossa, às vezes tem pontos em comum, né? As culturas africanas, como é o caso do que eu vou escolher aqui, elas têm em comum com a gente a colonização. Claro que em contextos completamente diferentes, mas existe alguma coisinha ali no fundo que nos une. Mas eu trouxe As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta, que não foi um livro que eu amei, talvez porque eu me senti um pouco afastada mesmo dessa cultura que é retratada aqui. Fala da Nigéria, de alguns povos dentro da Nigéria, e do quanto essa personagem principal está sujeita às regras culturais do seu povo. Não só do seu povo, mas de todo mundo que está em volta, né? Que são de povos diferentes também. Então isso me angustiou muito, o fato de ela precisar o tempo todo pensar na família dela, na comunidade dela, porque tudo que ela faz, tudo que ela fazia aqui no livro, atingia diretamente a todo mundo. É diferente da nossa sociedade, que é muito mais individualista, e os papéis de gênero aqui são muito fixos, e isso me incomodou. Eu acho que é um aspecto cultural muito diferente do que o que eu acredito. A categoria 16 é do Rodrigo Vilela, do canal Leia para Viver. O Rodrigo pediu um livro de um escritor japonês. Rodrigo é especialista em literatura japonesa. Se você curte, se você quer saber mais sobre isso, visita lá o canal do Rodrigo. Eu pego dicas ótimas com ele. Eu leio de vez em quando japoneses, mas não são, por enquanto, não é a minha literatura favorita, assim. Não é uma literatura que me toca muito profundamente. Mas esse livro eu gostei bastante. Em Louvor da Sombra, do Junichiro Tanizaki. É um ensaio, é um livro bem curtinho, um ensaio sobre a luz e a sombra. Eu fiz um vídeo só para esse livro aqui no canal, porque é um livro de não ficção, escrito por um japonês e tentando entender qual é o lugar que o Ocidente atribui à luz e à sombra e qual é o lugar que o Japão, o Oriente no geral, mas o Japão especificamente, atribui à luz e à sombra, que são lugares praticamente opostos. Então foi um ensaio que eu gostei muito. E a última pergunta, antes de eu dar as dicas sobre quem eu tirei nesse amigo secreto, é a pergunta da J Plufts. Aliás, a J também tem uma loja chamada Borrões, que é uma loja incrível de cadernos. Ai, gente, eu comprei esses dias uns caderninhos dela chamados Molengos. E são maravilhosos. Eu devo ter mostrado pra vocês no book haul já, né? Mas vale muito a pena. Ela pediu, a pergunta dela é difícil, uma ficção científica ou uma fantasia para onde você gostaria de fugir. E a gente sabe que muitos desses mundos da ficção científica não são mundos muito bons. Mas eu escolhi um lugar específico de uma fantasia específica. O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. Eu gostaria muito de morar ou de visitar o condado onde moram os hobbits. Eu acho que eu sou um hobbit, porque eu tenho todo o estilo de vida dos hobbits, sabe? E então eu acho que eu me daria bem ali no condado. E vamos às dicas de quem eu tirei. Em breve vocês saberão quem eu tirei, mas por enquanto eu vou deixar vocês no suspense. E eu vou falar que a pessoa que eu tirei, ela é muito ativa no canal dela, e é uma pessoa, assim, admirável, participativa, muito acessível e sempre disposta a ajudar os amigos. E a terceira dica é que eu conheço esse meu amigo secreto, ou essa minha amiga secreta, pessoalmente. Tá bom? Se vocês tiverem algum palpite, por favor, também deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar um joinha pra mim e de ver a tag de todo mundo, porque com certeza dicas de excelentes livros vão sair desse vídeo, tá? Um beijo, até o próximo, tchau!